Sim, Senhor, é com júbilo e alegria que queremos te exaltar, Senhor, nesta manhã. Queremos te dar honras e glórias e, acima de tudo, nos jubilarmos e estarmos juntos como igreja. Amém? Mais uma vez, podemos dar glórias ao Senhor. Celebramos a ti, Senhor Jesus. I have come to worship, I have come to dance, I have come to praise, I have come to raise my hands, oh Papa. Oh yeah. Only you deserve our worship, only you deserve our praise. Your name I will exalt it, your banner will arise, oh Papa. Oh yeah. Lord, I thank you for life. Thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Lord, I thank you for life, for life. Thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Jesus, 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 we will praise your name, oh, forever and ever. Jesus, 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 we will praise your name, oh, forever and ever. Celebra, Senhor, mais uma vez. Jesus, 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 we will praise your name, oh, forever and ever. I have come to worship, I have come to thanks, I have come to praise, I have come to raise my hands, oh Papa. Oh yeah. Only you deserve our worship, only you deserve our praise. Your name I will exalt, your banner will arise, oh Papa. Oh yeah. Thank you for life, thank you for peace of mind, thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Lord, I thank you for life. Thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Oh, Jesus, 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 we will praise your name, oh, forever and ever. Jesus, 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 we will praise your name, oh, forever and ever. Celebrate. Jesus, 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 we will praise your name, oh, forever and ever. Celebrate, Senhor, yeah. I take him on. Thank you for life. I thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Yeah. Lord, I thank you for life. I thank you for peace of mind.
for mercy. Lord, I've been so good to me. Lord, I thank you for life. I thank you for being so mine. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Celebrate some. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, Lord, forever and ever. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, Lord, forever and ever. Celebrate, celebrate, celebrate. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, Lord, forever and ever. Mais uma vez, celebra assim. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, Lord, forever and ever. Celebra assim, mais uma vez. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, Lord, forever and ever. Celebra o Senhor, celebra o Senhor. Yeah. I will dance, I will shout for you. You are in my head, I'm not in the morning when I wake up, I will sing my praise until you, my Lord. I will shout, I will dance for you. You are in my head, I'm not living. Yeah, yeah, my God is good, 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 my God is good. Celebra, 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 celebra. Celebra com seu irmão. Sabe o apoio. 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 Yekelekele. 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 Yeah, my God is good. 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 Everything
in a double double. Double double. Devotion double double. Double double. Everything a double double. Double double. Devotion double double. Double double. Everything a double double. Double double. Devotion double double. Double double. Hustle double double. Double double. Everything a double double. Double double. Double double. Double double. My God is good. 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 Sim, Senhor, Tu és bom. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde
braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui, oh Jesus, Jesus, clame a Ele, eis-me aqui. Sim, Senhor Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui,
teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso Toma controle. e eu me lanço, Senhor. Oh, Senhor, o meu refúgio. Eu me rendo, Senhor. Chegue diante da presença dele. Se renda e se curva diante da presença do Senhor. Eu me lanço, Senhor. Não existe outro, Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eis-me aqui. Confiamos em Ti, Senhor Jesus. Nós Te adoramos. Senhor Jesus. Te adoramos, sim, Senhor. Oh, Senhor. Prostrada aos teus pés, Eis-me aqui, contrito na tua presença. Jesus, Te adoramos. Chegue na presença dele essa manhã, porque é o que nós queremos, mais e mais da presença do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Na presença dele essa manhã. Chegue na presença dele essa manhã. Se curve diante da presença dele e adora ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis, aquele que é Senhor Jesus. Oh. Jesus. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Sim, Senhor. Jesus. Se renda na presença do Senhor Jesus nessa manhã. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, Jesus, nós Te adoramos, Senhor dos Senhores, Senhor dos exércitos. Nós nos prostramos diante da Sua presença, Senhor. Queremos, Senhor, mais e mais de Ti, menos de nós, Senhor. Tome as nossas vidas, maravilhoso Deus. Aleluia. Sim, Jesus.
lugar, Senhor. Oh, Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Oh. Aleluia. Meus queridos irmãos, Deus tem sido muito fiel para conosco. Ele tem nos abençoado, tem nos instruído bastante com a sua palavra. Esse ano todo, desde que iniciamos, tem sido uma grande bênção. Nós iniciamos já no mês passado, introduzimos aquilo que é o nosso lema do ano, edificar, e temos mensagens que ajudam em tudo a estruturar a nossa fé no Senhor, a consolidar e a nos dar certeza da salvação. Tocamos há 2 semanas atrás aquilo que são os fundamentos principais para a salvação, que é a reconciliação, a justificação e a regeneração. E semana passada vimos também que esse é um ato totalmente vindo do próprio Deus. E na semana passada nós também falamos aqui sobre o arrependimento, que é essa graça de Deus, a manifestação do amor de Deus para com a humanidade, e isso nos leva a um arrependimento. E hoje queremos nessa linha, para nos dar a certeza daquilo que é a salvação que está em Cristo Jesus, falarmos sobre fé. Hoje nós estaremos falando sobre fé. Eu gostaria de ler esse texto. Eu vou ler os primeiros 3 versos de Hebreus no capítulo 11. Os primeiros 3 versos. Diz a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de factos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Nosso bom Deus, nosso Pai, nós queremos dar graças pela sua palavra. Abra os nossos corações, Senhor, e nos instrua, ó Deus. Faça com que haja um entendimento, porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Ti, Senhor. Nós precisamos entender essa fé para melhor agradarmos a Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, num conceito simples, é muito difícil trazer de uma forma simples o conceito de fé. Mas nós podemos a tudo entender que fé é a maneira de agir, é a nossa entrega, o nosso coração para Deus. Naquilo que é a definição ou o conceito conhecido de uma forma geral, diz que a fé significa confiança, crença, credibilidade em alguém. Para o nosso caso, em concreto, seria confiança, crença, credibilidade em quem? Em Deus. Então, isso que seria a fé, se tentarmos trazer de uma forma simples. A fé é um dos princípios, ou é um dos temas muito abordado pela Bíblia, porque nós sabemos que a fé é que nos leva
a essa relação com Jesus, a essa relação com Deus. E, assim, biblicamente falando, quando trazemos o conceito de fé, o texto que muito se fala é o texto que acabamos de ler aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 11, que faz o conceito da fé, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Não esperamos, né, mas temos uma convicção que Deus é real, que Deus irá responder. Deus promete e Ele cumpre com a sua promessa. E vai dizer, o autor aqui de Hebreus vai dizer que pela fé os primeiros heróis deram o seu testemunho, né? Deram o seu testemunho. Abel ofereceu a Deus um sacrifício de excelência. Vai falar também sobre que Enoque, ele foi arrebatado, não teve que passar pela morte. E Noé seguiu a sabedoria de Deus, foi instruído por Deus, porque ele tinha fé em Deus. Então, temos ali vários exemplos da fé que aqui no capítulo 11 vai descrever. Então, quando se fala da fé, quando se fala sobre fé, o conceito clássico que muitos nós definimos a fé em Hebreus no capítulo 11. Mas, essa manhã, eu quero trazer, assim, alguns destaques sobre a fé, da maneira como a Bíblia fala. A Bíblia fala, ou, de um ponto de vista bíblico, a fé pode ter 3 sentidos básicos. 3 sentidos básicos que eu gostaria de compartilhar essa manhã com os amados irmãos. Vamos destacar, primeiro, a fé salvadora. A fé salvadora. A fé salvadora é aquela que Deus nos dá. Ela vem do próprio Deus. É um dom de Deus. Não é algo que vem de nós. Mais uma vez, nós aqui percebemos e entendemos, queridos irmãos, que, de novo, é a ação de Deus para a salvação da humanidade. Ele nos reconcilia, nos justifica, e Ele também vai regenerar a nossa vida, e nós também vamos entender que o arrependimento é essa demonstração da graça de Deus. E também vemos aqui que a fé salvadora, a fé que nos salva, é dom de Deus. Veja como fala Efésios 2, nos versos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. É essa fé salvadora que vem do próprio Deus. A minha condição, a minha natureza pecaminosa, ela não me faz adquirir a salvação, porque eu peco. Eu sou pecador de natureza, então eu não posso me salvar a mim mesmo, mas é Deus que me salva. Então a fé salvadora é esse dom de Deus, que vem do próprio Deus, para que sejamos justificados. É Deus que mexe em nosso coração e faz crer nele mesmo. Aquilo que Ele fez, as maravilhas que Ele fez, o amor que foi demonstrado na cruz de Calvário para com a humanidade, é o próprio Deus que mexe em nós e nos dá esse dom de fé, para entendermos as maravilhas, a manifestação dele para com a humanidade. Então, tem aqui que a fé salvadora é um presente do próprio Deus para a nossa salvação. Quando você lê em Marcos 1, nos versos 15, vai dizer assim, que Jesus ia pregando. Qual era a mensagem?
Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Crê. Bem, crê e serás salvo. Não é isso? Arrependei-vos, crê e serás salvo. Então nós temos uma ação de Deus, um mover de Deus para justificar o homem. Mas para nós entendermos isso, nós chegamos àquele momento da semana passada, onde nós nos arrependemos diante de Deus. Voltamos, não só paramos ali, mas nós cremos no poder do Evangelho que nos dá a certeza da salvação. Então é essa fé salvadora. Porque eu sei que quando nós falamos de fé, logo começamos a pensar as montanhas caindo, tudo isso, né? Logo a primeira ideia que nos vê é essa montanha caindo de um lado para o outro, os adversários indo, nós temos fé que os nossos adversários vão cair, mas é preciso entender aqui essa fé salvadora que é um dom do próprio Deus que nos dá. Nos arrependemos, cremos no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação e nós somos salvos porque nós cremos no poder do Evangelho. Amém? Então esse é o primeiro aspecto, é o primeiro destaque, é o primeiro sentido bíblico sobre a fé. O segundo sentido, ou o segundo aspecto na fé, é fé como crença. Nós temos fé salvadora, agora nós temos fé como crença. A fé aqui é apresentada como um conteúdo doutrinário. É um conjunto de ensinamento da palavra de Deus. Hoje nós temos as pessoas creem em várias coisas. As pessoas têm fé em várias coisas. É ou não é? Nessa manhã que vos falo, como é comum aqui dentro da cidade de Climane, não sei em outros sítios, as pessoas estão lá no cemitério, prestando cultos aos mortos, fazendo intercessão, pedindo. Isso é por causa do quê? A cosmovisão africana, a crença africana, que se eu for ali na campa, se eu fizer um culto, vai fazer o quê? Vai me ajudar que a minha vida vai bem, as coisas vão andar. Essa é a cosmovisão africana. É uma crença isso. Para nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós não cremos nisso. Nós cremos no poder de Deus. Amém? Nós cremos no poder de Deus. Mas esse poder de Deus, ela vem de um conteúdo doutrinário, uma instrução da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia, ela nos ensina nós a lutarmos pela fé, defender a fé, propagar a fé. Como é que nós fizemos isso? Nós lutamos pela fé biblicamente. Nós defendemos a fé biblicamente, por meio de todo o conteúdo bíblico, por meio de todo o conteúdo que a palavra de Deus nos traz. Nós cremos na instrução da palavra de Deus. Nós cremos na doutrina bíblica. Então, nós temos a fé na palavra. Nós temos a fé em toda a instrução, todo o ensinamento que vem da parte de Deus. Então, nós lutamos pelos ensinamentos, defendemos o ensinamento, propagamos o ensinamento bíblico, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é absoluta. Tudo quanto tem na palavra de Deus é o próprio Deus falando. Amém? Então nós precisamos ter isso, precisamos entender, porque hoje, à medida que andamos, tudo é relativo. Nós vivemos num mundo relativista hoje, onde você
Não existe absoluto. Você pode crer o que você... Não, a gente não está a dizer que as pessoas não... As pessoas podem crer o que elas querem acreditar. Podem viver as suas crenças. Não há... Isso é decisão delas. Mas nós, como discípulos, aqueles que experimentaram a fé salvadora, o poder do Evangelho, que dá certeza, que dá essa convicção. Lá em Hebreus diz essa convicção que Jesus veio, morreu naquela cruz, nos salvou. Irmão Alegre trouxe 3 destaques aqui, né? Passado, presente e o futuro. Jesus veio, expressão, porque Deus prometeu, né? Toda uma expressão do amor de Deus. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou. Ele está aqui hoje, presente. Ele está sempre aqui conosco. Futuro, Ele voltará. Para todo sempre, nós estaremos com Ele. E nós cremos nisso. Porque se você não crê nisso, o teu cristianismo é vazio. Nós cremos na esperança, que a nossa vida não termina aqui. Nós desfrutamos do reino de Deus. Nós cremos que já começamos a desfrutar o reino de Deus agora, nesse presente. Mas futuramente, nós iremos continuar a gozar do reino de Deus. Nós cremos nisso. Então, se você não tem essa crença, o que você espera? O que você espera se não tem essa crença? É em vão, né? É em vão vir para aqui, é em vão sentar aqui, porque você não tem nenhuma esperança. Então, nós precisamos ter essa fé do ensino doutrinário, do ensino da palavra, saber que a palavra de Deus é a nossa única regra, né? De fé, e nossa conduta, o único padrão é a palavra de Deus. Eu tenho fé na palavra de Deus. Não existe outra palavra a não ser a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E o terceiro é fé como exercício. Porque se fomos salvos, se cremos na palavra de Deus, nós precisamos fazer o quê? Exercitar, né? Exercitar a nossa fé. É aqui mesmo onde todos nós corremos. Porque hoje todos correm só para ficar no exercício da fé. Não entendem a fé salvadora, essa fé de crença, esse de conteúdo doutrinário. E corremos todos essa fé. Deus é capaz de mover montanhas. Sim, Deus é capaz de mover montanha. Nós não temos dúvida disso. Tem alguém que duvida nisso? Existe alguém que duvida o que Deus é capaz de fazer aqui? Não. Não duvidamos o que Deus é capaz de fazer. E nós precisamos sim colocar essa fé em exercício. Aqui eu queria deixar 3 exemplos sobre a fé, sobre o exercício da fé, usando a vida do apóstolo Pedro, que dia após dia ele estava sendo moldado para ser semelhante a Jesus Cristo. Quando você lê lá em Mateus, vou fazer referência, quando você lê lá em Mateus, no capítulo 14, depois da multiplicação de pães e peixe, diz que Jesus, ele enviou para que os seus discípulos pudessem adiantar e ele iria ao encontro, que eles fossem para outro lado e Jesus iria ao encontro dos seus discípulos. Só que Jesus foi ao monte e foi lá e orou. Passando o tempo, eles já se encontravam distante. O que Jesus fez?
diz que Jesus, ele apareceu caminhando sobre as águas, né? Ou por cima das águas. E os discípulos do Senhor Jesus ficaram assustados. Uau! Isso é fantasma. É um fantasma que está ali. Assim eles afirmaram que era um fantasma. E Jesus, ao ver o medo que os seus discípulos tinham, ele diz assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E o que Pedro fez? Exercício de fé aqui. O que Pedro? Senhor, posso vir até aí? Posso vir até aí? Porque a circunstância era igual para todos. Ali deu um pouco de vento e começou a fazer as ondas, e todos estavam ali meio que assustados. Jesus está lá, aparece no meio. Todos viram Jesus. Pedro viu. Os discípulos também viram. Mas quando Jesus falou, Pedro viu melhor que os outros. Pedro viu melhor. Ele reconheceu de uma forma instantânea, reconheceu a voz do Mestre. Não importou a tempestade que estava lá. Ele fez o quê? Ele exerceu a fé. Senhor, posso vir até aí? Posso ir até o encontro, Senhor? Os outros estavam onde? Sentados. Quantos nós acreditamos no poder de Deus? Mas quantos na realidade nós vimos a Cristo, vimos o agir de Deus? Quantos na realidade? Pedro viu. E Pedro fez o quê? Viu a oportunidade e foi. Ele saiu. Não deixou que aquela circunstância de medo o tomasse. Saiu da zona do conforto. Esse é o exercício da fé. Se há tempestade, você salta para o mar. Se há ondas, você salta para o mar. Acho que ficar no barco é melhor, né? Ficar ali na canoa às vezes é melhor porque dá melhor segurança. Mas Pedro, ele viu além. Ele viu o Mestre. Ele viu o Mestre e colocou o seu olhar no Senhor Jesus. Porque ele sabia quem estava caminhando sobre as águas. Quem era? O Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu, confiou no Senhor e teve a oportunidade, pediu que pudesse ir ao encontro do Senhor e ele foi ao encontro do Senhor. Foi ao encontro do Senhor. Mas terminou tudo assim? Não terminou assim. Porque até às vezes a gente dá um passo de fé. Saímos da nossa zona de conforto. Começamos a exercer a fé. Mas aí, diz que Pedro sentiu o vento que se fazia e ele tirou o quê? O olhar do Senhor. Duvidou. E começou a afundar. Não é assim às vezes como nós vivemos, queridos? Não é assim como nós vivemos? Jesus, posso vir ao teu encontro? Senhor, posso vir ao teu encontro? Sim, venha. Aí a gente sai do barco, a gente sai da nossa zona de conforto. Começamos a caminhar em direção ao Senhor. Mas a tempestade vem, vento vem. A tempestade pode ser lutas, né? Pode ser diversas situações da nossa vida, que às vezes nós deixamos de nos focar no Senhor e começamos a nos preocupar com
as circunstâncias, as coisas que estão à nossa volta, aquilo começa a distrair. E aos poucos, nós vamos o quê? Desfalecendo. Aos poucos, nós vamos morrendo, acabando, perdendo a intensidade de confiar no Senhor e começar agora de ser levado pelas circunstâncias da vida, pelas coisas que a vida oferece. Nós começamos a ser empurrados por isso. Mas Pedro se deixou ser levado com isso. Tirou o olhar no Senhor. E é isso que muitas das vezes, meus queridos irmãos, acontece nas nossas vidas. Ser levado pelas ondas, pelo vento, quando nós enfrentamos. Ontem, eu mais uma vez quero agradecer aos irmãos, porque ontem muita coisa estava em jogo. Era muito fácil desistir ontem. Quando nós estávamos a fazer aquela laje ontem, era muito fácil desistir. Tínhamos carência quase de tudo. Mas nós devemos sair da zona do conforto. Amém? Você não vai exercer a fé, não vai fazer o exercício da fé, se você não sai da tua zona do conforto. Zona de conforto anima, agrada. Alguém já sentiu desconforto no seu próprio quarto? Seja como ele for, limpo, sujo, desorganizado, organizado, sempre teu quarto é teu, tua casa é sua, e é sua zona de conforto. E às vezes a gente está acostumado dentro da nossa zona de conforto, né? Na nossa vida de como crente, a gente está acostumado nessa zona de conforto. Nós não saímos, não damos aquele avanço porque temos medo de ir. Temos medo de ir, temos medo de avançar. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé para que ela seja eficaz. Para esse exercício da nossa fé, para que ela seja eficaz, podemos observar as coisas fundamentais. Primeiro, viver nas promessas da palavra de Deus. Amém? Viver nas promessas da palavra de Deus. Meu Deus é fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Eu não estou dizendo fazer qualquer coisa. Tudo o que é a nossa fé, que tudo aquilo que é a nossa fé tem que ser baseado dentro da palavra de Deus. Não estou a falar qualquer coisa assim. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Então, nós precisamos perceber, precisamos entender que o nosso Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele é um Deus de palavra, é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que tem. Quando Ele fala sim, é sim. Quando Ele fala não, é não. Então nós precisamos depositar, ou precisamos viver na promessa de Deus. Nós precisamos viver na promessa da palavra de Deus. Essa é a maneira como nós podemos exercitar a nossa fé. O segundo, dentro do exercício da nossa fé, como nós podemos exercitar para que ela seja eficaz, confie na soberania de Deus. Quando Pedro tirou o olhar de Jesus, aquele que estava caminhando, mesmo com o vento que ia fazendo, Jesus estava caminhando sobre as águas. Ele é soberano, amém? Ele está em controle de todas as coisas. Ele está em controle de todas as coisas. Ele sabe tudo quanto você precisa, qual é a sua necessidade. Ele sabe. Confie no Senhor e Ele tudo fará. Não somos nós, não. É o Senhor que faz. É o Senhor quem luta por nós. Ele é que nos dá força. Ele é que nos dá consistência. E é nele que nós precisamos confiar. Não na nossa capacidade.
É nele que nós precisamos confiar a soberania dele. Amém? Ele é dono de todas as coisas. E é nele que depositamos a nossa fé. Então, se a nossa fé precisa ser exercitada com eficácia, nós precisamos sim confiar a soberania de Deus. Não há outro como Ele. Amém? Não há outro como Ele. É essa fé que nós oramos. Os doentes são curados, né? Há libertação, né? Isso vem de quem? Vem de mim? Vem de você? Não. Nós confiamos em quem? Naquele que é soberano. Naquele que é capaz de fazer grandes coisas. Não eu. Aquele que está sentado sobre o trono, reina. O nome dele está acima de todos os nomes. É nele que nós devemos confiar. Não confie em si, mas confie no Senhor. E a outra coisa para exercitar a nossa fé, que é a última, né, no exercício da nossa fé, essa fé ativa, essa fé prática, é fixar os nossos olhos no Senhor. Não desviar. O deserto virá, a tempestade virá, mas Ele continua sentado no trono. Repare no Senhor, fixe o seu olhar no Senhor. Sabe, você vai passar. A boa coisa é que nunca fomos garantidos que nesse mundo, né, nós iríamos parar de sofrer. Por isso que eu costumo brincar. Eu não acredito muito no evangelho de parar de sofrer. Eu não acredito no evangelho de parar de sofrer. Nós podemos passar lutas, podemos passar por dificuldades. O problema não é dificuldade, o problema não é a luta que nós vamos passar, mas é aquele que está acima de todas as coisas, que tem domínio, controle, soberano. É nele que nós fixamos o nosso olhar, é nele que nós não desviamos, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para baixo. Sempre continuamos a olhar no Senhor Jesus Cristo. Então tenha fé, exercita a sua fé, saia da tua zona de conforto. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos, ou o que a gente espera. Deus é capaz. Não coloque Deus na sua caixa, não coloque Deus no seu pensamento, não limite a ação de Deus. Amém? Exercita a sua fé. Eu estou a imaginar quando lá os discípulos foram lá orar, e os demônios lá não saíram, ficaram para dentro dizer, esse demônio saiu, é terrível. Não. Continue exercitando a sua fé. Porque não é acerca de você, não é acerca de mim. Porque quando nós exercitamos a nossa fé, quem é glorificado? Deus é glorificado. Então exercite a fé. Exercite essa fé. Só para fazermos uma breve recapitulação. Primeiro, essa fé salvadora, que é a fé que vem de quem? De Deus. É um dom de Deus que nos faz perceber que somos pecadores e nós fomos justificados por meio do próprio Deus. Segundo é a fé de crença. Cremos na palavra de Deus. Cremos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Não existe mais outra a não ser a palavra de Deus. Nós vivemos nos ensinamentos da palavra de Deus. E por último, nós precisamos exercitar a nossa fé, pôr em prática a nossa fé, sair da nossa zona do conforto, confiar no Senhor e nunca tirar o nosso olhar no Senhor, permanecer firme no Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, as lutas que você está tendo, os desafios que você está passando, mas eu acredito num Deus poderoso, um Deus que move montanhas. Amém? Amém?
Um Deus que nos dá água no deserto, porque o deserto não tem água, né? Mas um Deus que nos dá água no deserto. Um Deus que faz coisas que ao olhar humanos, na vista do homem, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Diga aí para esse irmão que está aí, diga: saia da tua zona de conforto. Deixa Deus mover, deixa Deus agir. Glória a Deus. Você pode levantar do seu lugar? E vamos adorar esse Deus bom, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que Tu és um Deus soberano. Pelo Seu amor, Senhor, Tu manifestaste, trazendo o Seu Filho amado. E hoje nós temos a certeza da nossa salvação, Senhor. Mas também nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Deus, a saber que mesmo no silêncio, Senhor, Tu estás agindo nas nossas vidas. A única coisa que nós precisamos é confiar em Ti, ter fé em Ti, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, oh, te adorarei. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. O que você precisa é crer. Ainda que eu não confie no Senhor. Trabalhando. Ainda que eu não Ele está trabalhando, sim. Trabalhando. Meu Deus não para. Meu Deus não para. Confie no Senhor. ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Deus e milagres, Deus e promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem eu sou. Ele é. Meu Deus, Deus e milagres, Deus e promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem eu sou. Declarei, oh meu Deus, Ele é. Deus e milagres, Deus e promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus, Deus e milagres, Deus e promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Eu quero. Você só precisa crer. Amém? Você só precisa ter fé no Senhor. Crer nele. Porque Deus está trabalhando. Você não precisa ver. Você não precisa ver. O que você precisa é crer no Senhor, ter fé nele, confiar que Ele é soberano. Não existe outro. Amém? Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando essa manhã. Ele está trabalhando. Querido, Ele está trabalhando essa manhã. Ele tem trabalhado todos os dias da sua vida. Ele tem cuidado de você. Ele tem protegido a você. Ele tem dado consistência em sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Não existe outro a não ser Jesus Cristo. Amém? Não importa, querido. Não importa as lutas, o desafio que você está enfrentando, mas Ele é o soberano. Ele é Deus. E Ele está trabalhando. Você pode crer comigo essa manhã. Você pode confiar no Senhor essa manhã. Seja doença, seja um problema emocional, seja saúde, seja o que for essa manhã, Ele está trabalhando. Amém? Ele está trabalhando essa manhã. Ele está trabalhando essa manhã. Crê no Senhor, confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor essa manhã. Oh, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. esse é quem tu és.
sinta. Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. oh, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. você crê? Deus está trabalhando. Você acredita nisso? Meu Deus não para, Deus não Você para. acredita? Não. Você acredita que Ele é soberano? Sim. Claro. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Não, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Não, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Não, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Não, meu Deus não para. Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei que eu tô. Posso ouvir a sua voz, igreja? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei que eu tô. Mais uma vez, termina na igreja. Meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei que eu tô. Dê a glória desse Deus soberano. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus que cura, liberta, restaura. Somente Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Não precisamos ver nem sentir, Senhor. O que nós precisamos é ter confiança em Ti, Senhor. Crer que Tu és um Deus soberano. Não existe outro além de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque sabemos que Tu manifestas todos os dias da nossa vida. Obrigado pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Essa confiança que temos em Ti, mesmo quando o inimigo vem dizer que já acabou, já não vai mais, mas Tu estás lá, Senhor, porque Tu és poderoso. Tu és a nossa rocha, nosso sustento, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Querido, não há nada que Deus não possa fazer em sua vida. Confie no Senhor e Ele tudo fará. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Vai na paz do Senhor. Amém.